Bom, pessoal, essa aí é a nossa aula 4 do nosso curso de Inteligência de Enxame. A gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de autômato. É, Primeira coisa, autômato é mais uma palavra que tem vários significados. Um desses significados é uma máquina que simula o movimento humano ou de animais, ou seja, seria o prévio de um robô. Só que a gente vai usar um conceito mais para a ciência da computação, que seria uma entidade que é capaz de manipular apenas informação. É uma entidade que pega uma informação do estado inicial, ela leva por uma série de estados até dar uma resposta do jeito que a gente quer. Então imagina que a informação inicial que a gente tem é a matéria-prima e a gente quer obter uma outra informação a partir dela. No caso, igual essa figura aí, a gente tem um lingote de ferro e a gente quer obter uma espada. O autômato seria o ferreiro que faz isso. Tá? É possível confundir um pouco com algoritmo, querendo ou não, é um conceito acaba esbarrando um no outro, porque o algoritmo ele pode utilizar de autômatos em geral, os algoritmos eles são executáveis com máquina de Turing, etc. Não vou estressar muito com isso, não, tá? Então, basicamente é isso, uma entidade que manipula informação. E eu só preciso dar esse alerta antes, porque a gente vai ver a história dos autômatos e a maioria dos autômatos que a gente tem na história da Idade Média, não sei o que, eles estão incluídos dentro de autômatos reais. Um autômato, nesse conceito, uma máquina que imita o movimento humano, ela vai ter algum autômato interno. Né? Essa parte lógica, essa parte de alteração de estado passa por um autômato. O elevador, por exemplo, ele tem um autômato. Ele tem um autômato dentro dele. Isso não é um programa, não é uma coisa escrita. É a capacidade dele modificar de partir de um estado para o outro. Ele tem dois estados, né? Parado, subindo ou descendo. Três estados. Parado, subindo e descendo. E tem condições que ele faz ele mudar de estado. Isso aí é um autômato. Essa parte de manipulação de ideias. Então, computar é isso. Tratar a informação para obter um determinado resultado. E quem faz essa computação é um autômato. O ser humano já desde do seu primórdio ele lida com problemas de informação e ele cria mecanismos para manipular esse sistema de informação. Então uma coisa mais antiga que a gente tem são calendários. Você tem calendários que registram os ciclos lunares, etc. Mas estima-se que até antes dessas ferramentas existirem, o ser humano de alguma forma ele tinha que lidar com esse problema. É possível que muitos desses conceitos matemáticos alguns conceitos matemáticos mais primitivos, na verdade, tenham surgido antes da linguagem, que surgiram antes da escrita, isso é certo. Agora, pode ser que eles tenham surgido antes do ser humano, antes de algum ancestral humano ter começado a falar. Uma vez que alguns animais, até abelhas, por exemplo, realizam operações matemáticas, sabem fazer contagens, etc. Bom, na antiguidade a gente tem vários mecanismos que contam com autômatos, como por exemplo o mecanismo de Antíttera, que provavelmente é um mecanismo para prever eventos astronômicos. A gente tem descrições de possíveis autômatos, tanto na Pérsia quanto na China, né? Que seriam coisas que se moveriam parecido com um certo humano. Você tem isso muito presente na mitologia. Também, na mitologia grega, em Atlântida você tinha autômatos. Tá? No caso dos autômatos ali, seriam operários construtos, né, que fariam operações humanas, mas por trás desses construtos você teria que ter essa ideia de autômato que a gente tem de ciência da computação. O mecanismo de Antíttera ele não é um autômato, mas ele tem um autômato dentro dele. De acordo com ele tem estados e você se move dentro desses estados e obtém assim uma resposta com ele. Na Idade Média, a gente começa a ter os primeiros autômatos reais, tá? Você tem registros, por exemplo, no Oriente Médio, em Bagdá ou em Constantinopla, no Império Romano do Oriente, de que você tinha figuras que imitavam animais e no Palácio do Imperador do Império Romano do Oriente, por exemplo, você tinha réplicas de animais que se moviam e etc. Isso seriam autômatos no sentido que a gente não quer usar aqui. Mas como é um mecanismo que se move em diferentes estados, ele tem o conceito de autômato que a gente quer usar aqui. Ele manipula alguma informação. Tá? Você tem as tabelas logarítmicas. A tabela logarítmica também é um autômato, também contém um autômato. Você tem uma tabela que você tem uma entrada, né? O logaritmo
o logaritmo, os coeficientes do logaritmo que você busca nessa tabela, você tem uma saída. O conceito de autômato pode não estar claro ali, mas você tem algum mecanismo que te faz mover entre estados e chegar no resultado final. Você tem o Santo Alcuino de York, que fez a análise, o pai da análise combinatória e criptografia também usa bastante autômato. E você tem não sei pronunciar o nome direito dele, atribuem a ele o nome de algoritmo para algoritmo, tá? E ele tem uma extensa produção de álgebra e equações quadráticas. Aqui eu esqueci de falar na antiguidade, você tem essa gramática aí, ó, asta não sei o que é uma gramática, se não me engano, de sânscrito. Só que essa gramática, ela tem uma particularidade, ela é muito parecida com uma linguagem de programação. É uma das linguagens, uma das gramáticas mais completas de uma determinada linguagem humana. E as regras que estão escritas nela parecem muito com uma linguagem de programação. E ela seria equivalente a um autômato. As regras dela estão escritas de forma equivalente a uma máquina de Turing, que seria o autômato mais complexo que tem, que em tese poderia simular até a mente humana. Então, a gente vê aí que esse conceito de autômato está bem ativo. Na Idade Moderna a gente tem a evolução científica, a gente tem os ossos de Napier, que é um instrumento de multiplicação, a gente tem as primeiras máquinas de calcular, o relógio calculador, máquina de Pascal, máquina de Leibniz, o advento do cálculo diferencial, que é um campo da matemática que foi inventado por Newton e, se não me engano, Leibniz também. O algoritmo aqui está repetido, tá? Isso aí foi erro de digitação no slide. Ou seja, ele não é o autômato que a gente está trabalhando não é um mecanismo, é um método, é uma forma de processar a informação. Tá? Aqui são os ossos de Napier. Eu vou fazer um vídeo separado explicando mais ou menos como é que eles funcionam. Depois a gente tem a Revolução Industrial, aí você tem o tiar mecânico de cartão perfurado, que ele consegue fazer diferentes padrões de tecido de acordo com uma programação, aí você começa a ter as primeiras máquinas programáveis. Você tem a máquina analítica e a Ada Lovelace faz uma máquina analítica para ela e se torna também a primeira programadora. Ela faz o primeiro programa de computador que existe num computador mecânico, que é uma máquina analítica. Aí que você começa a ver o autômato tomando forma. Não é o computador, não é a máquina, mas é como ela se move de um estado para o outro para resolver o problema. Da eletricidade a gente tem a evolução natural das coisas, né? Coloca o computador nessas máquinas analíticas, você começa a ter os primeiros computadores analógicos. O computador analógico está mais relacionado com teoria de controle. Eu vou dar uma explicação breve aqui. Teoria de controle basicamente é uma teoria que ela descreve equações de sistemas dinâmicos. Tá, ok, isso aí não explica muita coisa. Mas basicamente você consegue pegar um sistema mecânico, reduzir a uma equação matemática e existe um sistema elétrico que tem essa mesma equação matemática. Então você consegue pegar, por exemplo, um sistema de um amortecedor de um carro e desenvolver um circuito analógico para ele. Você coloca uma entrada, um determinado tipo de pulso na entrada desse circuito analógico, você analisa a saída, você vê como o amortecedor se comportaria. Isso é um computador analógico. Você começa a ter os primeiros computadores eletromecânicos e máquinas codificadoras. Esse aí é o Z1, ele de vez em quando ele é acreditado como o primeiro computador digital existente, mas ele na verdade ele se encaixa mais na parte de computador eletromecânico. Foi desenvolvido na Alemanha pouco antes da Segunda Guerra. E aí você começa a ter a computação moderna. A teoria dos autômatos surge aí com a computação moderna. Os autômatos já são anteriores, mas a teoria dos autômatos, o que vai explicar esse funcionamento dessa entidade que manipula informação, começa aí. Você tem o ENIAC e alguns outros computadores valvulados. O ENIAC é o primeiro computador digital que existe. Você tem a revolução do semicondutor, que diminui os computadores de tamanho. E aí você tem a máquina de Turing, o desenvolvimento da máquina de Turing pelo Alan Turing, que é o modelo de autômato mais completo que existe, que consegue simular qualquer outro modelo de autômato. E em tese, existe alguma discussão em torno disso, mas em tese ele poderia simular uma máquina de Turing com estados o suficiente, uma fita grande o suficiente, conseguiria emular qualquer sistema capaz de computar. E aí que tá. Se a gente voltar aqui no início, o que é computar? Tratar informações para obter um determinado resultado. E se a gente for olhar aqui durante toda a história, por exemplo, a gente tem aqui uma gramática, uma álgebra,
cálculo diferencial, que são ferramentas, não é nada mecânico, são ideias. O ser humano é uma entidade capaz de computar. Então o ser humano poderia ser simulado pela máquina de Turing. Não só o ser humano, como diversos sistemas biológicos. Isso vai ser importante para o nosso curso. O mais importante do nosso curso é a gente saber que existe um autômato, tá? Porque o surgimento da inteligência de enxame, os primeiros indícios dela começam a ser estudos em base de um negócio chamado autômato celular. A gente vai dar uma olhada depois direitinho no que é isso, né? Na verdade, a gente vai olhar, a gente já vai começar olhando sistemas robóticos celulares, mas eles vêm do autômato celular. Eu vou colocar uma série de vídeos aqui para vocês verem de alguns autômatos celulares funcionando. Mas é essa coisa que vai dar um impulso para o BN dar esse conceito de inteligência artificial. Então, como eu disse, na computação moderna, o conceito de autômato é uma entidade capaz de manipular a informação para chegar no resultado desejado. Tá, o resultado desejado é ele dar uma saída. Não significa que eu vou manipular a informação para dar a saída que eu quero. Não. Eu vou manipular a informação para obter um resultado. Então, por exemplo, eu tenho um autômato que o elevador, né, ele tem 3 estados, subindo, descendo ou parado, e eu quero manipular, fazer com que ele suba. Então eu tenho que subir um andar acima dele e chamar ele. Ele vai subir ou eu tenho que clicar no andar acima do que eu estou. Aí eu vou conseguir manipular o estado dele. Vou chegar. Tá, essa explicação foi meio ruim, mas o que eu estou querendo dizer é que ele não força a barra. Talvez esse termo manipular a informação de entender que ele está forçando a barra para chegar numa coisa que você quer. Não. Ele manipula a informação de entrada para te dar uma informação de saída. Ok? Dentro da teoria dos autômatos a gente tem vários níveis. O mais básico é essa lógica combinatória, que é a lógica básica, né? E aí a gente vai ter o autômato de estado finito, é uma outra grande família de autômato de pilha e, por fim, a máquina de Turing, o mais complexo de todos, que engloba todos. Esse aqui é um exemplo de autômato que a gente tem. Esse autômato aí é um autômato celular, tá? Ele tem... Como é que funciona o autômato celular? Nesse caso aí, esse é um autômato celular que ele olha apenas os vizinhos do lado. Ele tem 2 estados, ele pode estar aceso ou apagado, e o próximo estado dele vai depender da vizinhança e da regra que ele obedece. Então, por exemplo, essa aqui é uma regra, se eu não me engano, regra 90. Aí a regra está exposta nessa figura aí. Quando ele e os 2 vizinhos estiverem acesos, o próximo estado dele vai ser apagado. Quando o vizinho da esquerda estiver aceso e o da direita apagado e ele aceso, o próximo estado dele vai ser aceso. Quando os 2 vizinhos estiverem acesos e ele apagado, o próximo estado apagado, e assim por diante. Quando você faz isso interagindo linha por linha, tá? Aqui cada linha é um evento no tempo, então você começa a obter um certo padrão. Você vê essa figura surgindo. Isso que é o interessante do autômato. Esse é o autômato celular e ele consegue gerar diversas figuras complexas com base em regras muito simples. A primeira grande família de autômatos que a gente tem é a máquina de estado finito. O elevador é o grande exemplo dela. Ela não tem memória, não possui memória, ela possui uma quantidade certa de estados e ele vai de um estado para outro. Por exemplo, o elevador, como eu disse, ele tem 3 estados, parado, subindo e descendo, e tem condições que ele faz ir de um estado para outro. De parado ele vai começar a descer quando? Quando ele tiver um chamado para um andar inferior ao andar dele. De descendo ele vai para parado quando? Quando ele chegar no andar desejado. A mesma coisa para subir, né, etc. Certo? Uma porta automática de um mercado também é um autômato de estado finito. Ela tem os seguintes estados: abrindo, fechando, e continuar fechada, continuar aberta. Certo? Quer dizer, não se mover. Do abrindo ela vai para o não se mover quando? Enquanto o sensor dela estiver detectando passagem de pessoas. Do não se mover ela vai para o fechar quando? Quando ela detectar que não está passando mais pessoas perto dela. Então ela começa a fechar. Do fechado ela vai para o abrindo quando? Quando ela detectar que tem pessoas passando, se aproximando dela. Do não se mover ela vai para o abrindo quando? Quando ela detectar que está chegando pessoas perto dela. Então você tem aí a quantidade de estados, você tem uma regra que ela flui de um estado para o outro.
O autômato com pilha ele já tem uma memória simples. E aí a gente já começa a fugir desses exemplos dessas máquinas que a gente tem no dia a dia, entendeu? Deve ter algum exemplo muito bom, mas eu não consegui pensar em um, eu consegui pensar nesse. Como é que funciona o autômato de pilha? Você tem uma memória em forma de pilha. Eu já falei de pilha no... Tá, falei muito rápido. Pilha é uma forma de armazenar dados. E como é que ela funciona? Imagina uma pilha de livros. Eu peguei o primeiro livro, coloquei na mesa. Peguei o segundo livro, coloquei em cima do primeiro. Peguei o terceiro livro, coloquei em cima do segundo. Peguei o quarto livro, coloquei em cima. Sabe? Cada livro novo que está chegando, eu estou colocando no topo dessa pilha. A questão está na ordem que eu vou tirar esses livros da pilha. É mais fácil eu tirar esses livros do topo. Então eu vou começar a tirar esses livros do topo. Toda vez que eu quiser ler alguma coisa, eu vou ler o que está no topo dessa pilha. Toda vez que eu for colocar alguma coisa nessa pilha, eu vou colocar ela no topo da pilha. Então a primeira informação que entrou vai ser a última informação que vai sair. A última informação que entrou vai ser a primeira informação que vai sair. O autômato de pilha ele também tem a quantidade de estados finitos, ele tem regras que mudam de um estado para outro, só que ele tem uma memória em forma de pilha. E de acordo com o último evento, isso vai influenciar qual que vai ser o próximo estado. As regras de estado dependem também da leitura da memória. Um exemplo de autômato de pilha seria um autômato para verificar se os colchetes, chaves e parênteses numa equação estão corretos. Ele começa lendo a equação, à medida que ele detecta abertura de um desses elementos gramaticais, né? Gramaticais não, mas vocês entenderam. Parênteses, uma abertura de colchete, uma abertura de... ok, não esqueci o nome do outro agora. Ele vai colocando nessa pilha. Quando ele detecta o fechamento de um negócio desses, ele primeiro lê o que está no topo da pilha. Se está um parênteses fechado e no topo da pilha eu tenho um parênteses aberto, eu retiro esse parênteses da pilha. Se está fechando uma chave e ele detecta uma abertura de chave no topo da pilha, ele vai tirar essa abertura de chave do topo da pilha. E assim por diante. Se ele detectar um fechamento de parênteses, mas no topo da pilha tiver uma abertura de chaves ou de colchetes, ele vai detectar um erro. Aí ele vai passar para o estado de erro dele. E ele vai entregar para você uma mensagem de erro. Se ele chegar no final do programa e a pilha estiver vazia, ele vai te mandar, ele vai para o estado de ok dele, ele vai te mandar uma mensagem de ok. Se ele chegar no final da expressão matemática e tiver coisa ainda na pilha, significa que você tem alguma coisa que não foi fechada. Então ele vai para o estado de erro. Então, a mudança dele para o estado de erro ou para o estado de acerto depende da leitura também da pilha. Por fim, a gente tem a máquina de Turing. A máquina de Turing é uma máquina abstrata, é meio difícil de escrever ela aqui de maneira simples, até porque, bom, eu não sou de ciências da computação de graduação, então isso aí é uma coisa que passou meio batido para mim. Mas basicamente isso é uma máquina abstrata, tá, gente? Isso aí ninguém construiu uma máquina de Turing. Todavia, o nosso computador, em tese, ele é uma máquina de Turing, certo? O nosso cérebro seria uma máquina de Turing. Tá, o do cérebro tem uma certa discussão e tudo. Ela funciona da seguinte forma: ela tem uma fita, essa fita tem células, e em cada uma dessas células tem um caractere. Pode ou não ter um caractere diferente. Ela tem um cabeçote de leitura, e esse cabeçote lê um caractere de cada vez. Só pode ler uma célula de cada vez. Ela consegue andar com essa fita nos dois sentidos, ou seja, o cabeçote pode ler a próxima célula, a célula anterior, e ele não precisa seguir uma sequência de células a serem lidas. Ela tem uma tabela finita que armazena instruções e ela tem uma quantidade de estados. O que acontece? Como é que ela funciona? Ela lê o caractere na fita. Aí esse caractere, junto com o estado atual dela, ela verifica qual que vai ser a aproximação dela, que pode ser avançar com a fita, recuar com a fita, ler o que está escrito na célula da fita, apagar o que está escrito na célula, escrever um novo caractere na célula. Com isso, ela vai ela vai ler na fita e mudando de estado. Aquele algoritmo que a gente fez da equação de segundo grau, se eu não me engano, ele só seria executável numa máquina de Turing. Os outros autômatos não são suficientes para isso. Então a gente tem ali lê o caractere A, lê o caractere B, lê o caractere C. Ok, terminou de ler os caracteres. Depois que eu li um caractere, coloquei a contagem de leitura de caractere. Mandei para o próximo. Tá, se eu for tentar devagar aqui, a gente vai levar muito tempo
comigo falando nada com nada. A questão é que se eu não me engano, nenhum dos outros tipos de autômato conseguiria executar. A máquina de Turing, o autômato mais perfeito, o autômato mais abrangente, mais complexo, ele conseguiria executar isso. Ele seria o único possível de executar aquele algoritmo. Bom, isso é tudo. Eu sei que deve ter sido uma apresentação meio confusa. Eu vou anexar alguns vídeos de outros canais para essa aula, que no material ali para vocês darem uma olhada, para ver se vocês conseguem entender melhor o que seria um autômato. Vocês não precisam se preocupar muito com o conceito de autômato, esses conceitos mais miúdos de autômato, tipo autômato de estado finito, máquina de Turing. Isso aqui está mais por questão de curiosidade. A gente só precisa entender que existe esse conceito de autômato e a gente vai dar uma olhada nesses autômatos celulares mais pra frente, porque eles sim vão ajudar a gente a entender o que faz uma inteligência de enxame. Isso é tudo. Obrigado a todos.